Bom, se tem um diagnóstico que tira o sono de quem está no plantão, é a meningite. O reconhecimento clínico da meningite pediátrica é, sem dúvida, uma emergência de altíssimo risco. E olha, saber identificar isso precocemente e agir rápido não é só teoria para passar em prova não, tá? É o que literalmente separa a recuperação completa de danos neurológicos permanentes ou até de algo muito pior. Nessa nossa análise, a gente vai consolidar aquele raciocínio clínico afiado, sabe? Para transformar qualquer insegurança numa conduta de urgência rápida e resolutiva. Vamos lá? O nosso roteiro de hoje é super direto. A gente vai passar pelo conceito e fisiopatologia, os agentes infecciosos, o quadro clínico, o diagnóstico e o líquor, o tratamento de emergência e, para fechar, complicações e prevenção. Mas antes de entrar na parte técnica, a gente precisa pensar numa coisa. O que de fato torna a meningite uma emergência médica absoluta? A resposta, gente, está na velocidade. A velocidade brutal com que essa doença avança. Sem intervenção ali, na hora, o processo inflamatório no sistema nervoso central toma conta muito rápido. Sabe aquela máxima de que tempo é dinheiro? Bom, na emergência e principalmente na meningite, tempo é tecido cerebral. Então, parte 1. Conceito e fisiopatologia. Basicamente, a meningite é o ataque direto às defesas do cérebro. É a inflamação das meninges, né? Aquelas 3 camadas que protegem o cérebro e a medula espinhal. A pia mater, a aracnoide e a dura mater. Quando um bicho, um agente infeccioso, invade essa área, a resposta do nosso corpo é tão, mas tão intensa que a própria inflamação vira o problema maior. É um quadro com uma morbimortalidade altíssima que pega principalmente crianças com menos de 5 anos e também o pessoal imunossuprimido. E o caminho que essa bactéria faz é praticamente um filme de terror biológico. Geralmente, tudo começa de fininho, com a colonização lá na nasofaringe. Aí o invasor rompe a barreira e cai no sangue, causando uma bacterêmia. O ponto crítico é quando esse patógeno consegue atravessar a barreira hematoencefálica. Uma vez no líquor, onde a nossa defesa natural é super fraca, ele faz a festa, se multiplica livremente. Isso gera uma liberação maciça de citocinas inflamatórias, aumenta a permeabilidade dos vasos e pronto, temos um edema cerebral rapidinho. A pressão lá dentro do crânio sobe, o sangue não chega direito no cérebro e está armado o cenário perfeito para o dano neurológico. Parte 2. Os agentes infecciosos. Olha só, a idade do paciente muda completamente o jogo aqui. E quem dita o pior prognóstico são as bactérias. Nos neonatos, ali nos primeiros 28 dias de vida, os grandes vilões frequentemente vêm lá do canal de parto, o Streptococcus do grupo B, a E. coli e a Listeria. Agora, quando a gente fala de crianças um pouco maiores, acima de 3 meses, a história é outra. Os protagonistas viram a Neisseria meningitidis e o Streptococcus pneumonia. Ter essa regra etária na cabeça não é opcional, tá? É o que vai ditar toda a sua prescrição empírica lá na sala de emergência. Mas as bactérias não são as únicas vilãs, claro. As causas não bacterianas aparecem bastante também. A meningite viral, que geralmente é causada por enterovírus, tem os picos enormes no verão e costuma ser bem mais boazinha, com uma evolução mais benigna. Por outro lado, a gente tem as fúngicas, tipo o Cryptococcus, que adora pacientes imunossuprimidos, e a temida meningite tuberculosa. A forma tuberculosa é super traiçoeira. Ela tem uma evolução subaguda, mais lentinha, mas faz um estrago de inflamação na base do cérebro, propicia vasculite, obstrui o fluxo do líquor e muitas vezes isso termina numa hidrocefalia. Certo. Parte 3. O quadro clínico. Aqui, a gente tem uma armadilha perigosa na apresentação dos sintomas. O grande desafio no pronto atendimento, de longe, é o lactente. O bebezinho não fala o que está sentindo. Então, os sinais de alarme são muito vagos. É uma febre, uma recusa alimentar, aquela irritabilidade que a mãe diz que está totalmente fora do normal, vômitos e o sinal clássico, a fontanela abaulada, refletindo que a pressão intracraniana está alta. Já nas crianças maiores, a coisa é mais definida. É aquela tríade clássica: febre, rigidez de nuca e alteração do nível de consciência, podendo evoluir com fotofobia e convulsões. Resumindo, nos menores, a nossa suspeita clínica tem que ser implacável. Vamos para a parte 4, diagnóstico e o líquor. Todo mundo sabe que o padrão ouro absoluto aqui é a punção lombar, né? E interpretar o líquor é como ler toda a história da infecção. Na meningite bacteriana a gente encontra aquele líquor feio. Os neutrófilos vão lá nas alturas, as proteínas explodem por causa da inflamação pesada e a glicose despenca fortemente, porque a bactéria está ali consumindo todo o açúcar. Na viral, a pegada é outra. Predominam os linfócitos, a proteína sobe só um pouquinho e o mais importante, a glicose fica normal. Já nas infecções mais lentas, como a tuberculose e a fúngica, também tem linfócito, a proteína sobe, mas a glicose também vai estar baixa. Só que tem um detalhe crucial. Existe hora em que fazer esse exame padrão ouro pode ser um erro fatal. Presta muita atenção nas contraindicações da punção lombar imediata.
Se o paciente apresenta sinais graves de hipertensão intracraniana, algum déficit neurológico focal ou está chocado com instabilidade hemodinâmica severa, nem pensar. A punção está totalmente proibida naquele momento. Primeiro a gente estabiliza e possivelmente pede uma tomografia computadorizada antes para afastar qualquer risco de herniação cerebral. E agora, a parte 5. Tratamento de emergência. Suspeitou de meningite bacteriana? O relógio começa a correr rápido, não dá para perder tempo. E a terapia empírica segue exatamente aquela mesma divisão de agentes por idade que vimos agora há pouco. Para os neonatos, a prescrição exige a dupla ampicilina combinada com gentamicina ou a cefotaxima para cobrir a listéria e as bactérias lá do canal de parto. Passou de um mês de vida, a conduta muda e a gente entra com ceftriaxona ou cefotaxima. A regra na sala de emergência é super simples e definitiva. Havendo suspeita, o antibiótico entra em cena imediatamente. E na hora de prescrever a ceftriaxona, ali na pressão da emergência, o cálculo tem que ser exato. 80 a 100. São de 80 a 100 mg por quilo por dia intravenoso. Não dá para ter pena da dose. Subdosagem aqui é inaceitável. A gente precisa dessa dose máxima para garantir que o remédio vai atravessar bem a barreira hematoencefálica inflamada e erradicar o bicho lá dentro. Mas a gente não usa só antibiótico. As terapias adjuvantes são batalhadas na contenção de danos. A vancomicina entra no jogo sempre que a gente precisa cobrir aquele pneumococo resistente. E o outro gigante aqui é a dexametasona. Quando a gente faz esse corticoide uns minutinhos antes ou junto com a primeira dose de antibiótico, ele amortece de frente aquela violenta cascata inflamatória. E é isso que ajuda a proteger o paciente de complicações neurológicas devastadoras, como a surdez permanente. E para as formas que não são bacterianas, o tratamento também exige precisão. Nas virais, é basicamente o suporte clínico e hidratação. A grande exceção é se a gente suspeitar do vírus herpes simplex, aí tem que entrar com o aciclovir na mesma hora. Para a tuberculose meninge, a gente usa rigorosamente aquele esquema quádruplo, o RIP. E para as infecções fúngicas graves, a gente lança a mão do poder da anfotericina B. Chegamos na reta final, parte 6, complicações e prevenção. É duro falar disso, mas as sequelas de quando a gente demora para agir são simplesmente trágicas. Aquela inflamação toda fritando os nervos cranianos e o cérebro pode deixar a criança com complicações incapacitantes. A surdez neurosensorial é uma das mais comuns e que mais dão medo, mas não para por aí. Tem um risco de atraso cognitivo e de desenvolvimento, convulsões super difíceis de controlar, hidrocefalia obstrutiva, déficits motores permanentes e, claro, na fase aguda, a doença pode evoluir para uma sepse fulminante. Justamente por ser uma doença tão devastadora, a prevenção é o que salva. Manter o calendário vacinal em dia, cobrindo o meningococo, o pneumococo e o Haemophilus influenzae B é o que segura as pontas contra surtos no mundo todo. E a parte de saúde pública é igualmente vital. Confirmou doença meningocócica? Tem que rastrear na hora os contatos próximos e fazer a quimioprofilaxia com rifampicina. É essa manobra que bloqueia a transmissão e evita que uma tragédia se multiplique na comunidade. Para amarrar bem a nossa conversa, tem uma regra absoluta, que tem que ser um mantra de todo mundo na emergência. Atrasar o antibiótico em caso suspeito de meningite bacteriana nunca é uma opção. Nunca mesmo. Os sinais apontam para a infecção, prescreve e faz a medicação. Ficar esperando um resultado de laboratório enquanto aquela cascata inflamatória está comendo o tecido cerebral é um tempo valioso que a medicina jamais vai conseguir devolver para o paciente. Então, fechamos nossa análise com uma provocação necessária. Sabendo agora do tamanho do estrago que essa resposta imunológica faz, conhecendo os sinais tão sorrateiros num bebezinho e sabendo o peso de uma intervenção antibiótica empírica certeira, quando aquele próximo lactente febril e letárgico cruzar as portas da emergência, a gente vai estar pronto para agir de forma decisiva na hora de ouro e salvar aquele cérebro de um dano irreversível? A base clínica está aí, estruturada. Um abraço e até nossa próxima análise clínica.